Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Em 2026, o Bate-Papo Literário celebra 10 anos na UniTV-SC, uma década abrindo espaço para os livros, para a memória e para as pessoas que ajudam a escrever a história cultural, social e humana de Santa Catarina. E o nosso encontro de hoje reúne justamente literatura, memória, solidariedade e cuidado. Eu tenho o prazer de receber Maria Helena Ferreira Agassi, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis, e Célia Maria Pamplona de Queiroz, organizadora do livro comemorativo dos 40 anos da instituição. Maria Helena e Célia, sejam muito bem-vindas ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande recebê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada, viu? Meninas, vamos começar então. Eu gostaria de saber como é que nasceu a ideia. Acho que vou colocar essa pergunta para a Célia, que é a organizadora do livro. Como é que nasceu a ideia de transformar essa história de 40 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis nesta linda obra? Então, essa ideia surgiu da nossa presidente, da Maria Helena Agassi, durante uma reunião com as voluntárias. E nessa reunião ela comentou com a gente de que nós estávamos próximas de fazer 40 anos da instituição e isso iria requerer um planejamento para essas atividades, que ela estava imaginando, entre elas, um livro dos 40 anos. No início foi uma surpresa, porque éramos e somos ainda incipientes na questão da elaboração do livro, mas a gente contou com o apoio de muita gente, inclusive dela, de dizer, vocês podem fazer. Tivemos também a motivação da Terezinha Debatim, que nos apresentou o nosso editor, né, que é o nosso querido, porque ele realmente pegou a essência do livro, que tinha, na verdade, 4 pilares importantes, isso definido por toda a diretoria, né? O primeiro pilar é o que somos, o que fazemos, como nós fazemos e o que nós pretendemos. Baseado nisso, nós começamos a projetar o livro. E foi assim que nasce a história do livro dos 40 anos, onde a gente mergulha numa história muito motivadora e uma história muito real que passa por nós a cada dia de uma forma diferente. É verdade. Eu queria saber da Maria Helena o que representa para a instituição, né, e para as pessoas envolvidas nessa história aí que já tem 4 décadas, celebrar, né, os 40 anos da Rede Feminina do Câncer de Florianópolis. Olha, são 4 décadas, né? A gente fala 40, parece que é assim, mas 4 décadas cuidando da vida, né, promovendo dignidades e se doando. É amor, doação, né, das nossas voluntárias. E a gente faz isso com muito gosto, porque deixamos os nossos lares, deixamos nossa vida e mergulhamos uma outra que é bem diferente da nossa cotidiana. Mas ela nos faz muito bem, porque normalmente as pessoas que nós acolhemos são pessoas que vão em busca de alguma coisa diferente, alguma coisa que não encontraram lá fora, porque a maioria chega na nossa casa com um olhar de medo do que poderão encontrar. E nós estamos ali, então, para tranquilizá-las e dizer que elas não estão sozinhas. Então, comemorar 40 anos para nós é comemorar essa entrega de vida, de amor, de acolhimento, de doação a todas aquelas mulheres que nos procuram. Olha, a história de vocês é linda, mas esse voluntariado, né, vocês estarem juntas nessa causa e acolhendo essas mulheres, isso é tão bonito. Eu tive a chance de ler várias partes do livro e realmente é emocionante.
E eu queria saber da Célia como é que foi assim para organizar o material, porque, gente, é muita coisa, né? 40 anos são muitas pessoas que passam por essas histórias, muitas mulheres, muitos voluntários e voluntárias. Como é que foi para juntar todo esse material? Como é que foi o processo de pesquisa? Então, nós tínhamos, na verdade, já uma estrutura do que nós queríamos. Primeiro, nós não queríamos um livro de história seguindo uma linha do tempo e cronologicamente. Nós queríamos um livro que fosse um portal e um convite para dar visibilidade à nossa causa. Era isso sempre que foi o propósito da nossa presidente. Dar visibilidade, porque só nos procura quem nos conhece. Então, essa foi a nossa meta. Cada relato que consta no livro, ele foi feito por pacientes da rede, por voluntárias, e a cada relato a gente mergulhava numa confirmação muito clara para nós de que o voluntariado não é apenas disponibilizar o seu tempo. Está agregado a isso, ao tempo, está agregado também à ação, porque o voluntariado é pertencer à instituição. Como a gente ainda, graças a Deus, a gente tem a história viva, presente, em alguns personagens que fizeram parte da fundação da rede, lá em 1986, então a base foi muito boa, porque nós tínhamos a história viva, né, a narrativa. E a gente percebeu que no caminhar deste livro, nós queríamos um livro que, quando fosse olhado, como o meu marido mesmo fez uma referência, que fosse um algodão doce. Uhum. Ele é doce. Ele começa com a nossa cor, a cor do nosso uniforme, que representa a sensibilidade feminina, e ele se estende. Ele se estende num compromisso real. A gente percebeu também que nós tínhamos um arquivo de história um pouco defasado. Nós aprendemos com esse livro também, né? Porque claro, não foi só projetado, foi uma aprendizagem de que nós precisávamos de ter arquivo histórico. Foi um pouco difícil, mas nada que as atas guardadas em arquivo não nos trouxesse a história de volta. Então, quando você abre o livro, é um livro convidativo. Ele não se baseia só na história. Ele é um acontecimento. Os relatos das pacientes, as pessoas que tiveram a confirmação de um diagnóstico de câncer, e como elas veem a vida atualmente, dá a nós a proporção do quanto é importante a leitura desse livro. Com ele certeza. É mais do que um livro. Meninas, então, ele é um momento de reflexão. Desculpa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta, é claro, para falar mais desses 40 anos de história e das várias histórias que estão nessa obra aí em homenagem aos 40 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Maria Helena Agassi, presidente da Rede Feminina do Combate ao Câncer de Florianópolis, e Célia Maria Pamplona de Queiroz, organizadora do livro que celebra os 40 anos da instituição. E neste bloco nós vamos conhecer um pouco mais sobre o processo de construção dessa obra e da história da rede. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica e editora Copiarte, nossa parceira que há quase 4 décadas transforma ideias em livros e sonhos em realidade. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações.
Bom, meninas, nós terminamos o bloco anterior e a Célia, então, estava falando como é que foi produzir esse livro, né, que é um grande desafio, porque é o resgate aí desses 40 anos de história, são muitas histórias, e o quanto as atas, né, puderam também ajudar nesse registro. Eu queria saber um pouquinho agora da Maria Helena, sobre a instituição, a Rede Feminina como instituição em Florianópolis. Eu queria saber o que a rede oferece, quais são as ações que ela faz junto às mulheres em Florianópolis. Conta pra gente, Maria Helena. Então, a rede, tem como missão a prevenção do câncer de mama e colo de útero e doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse é o objetivo dela, existir. Só que, com o passar do tempo, nós vimos a necessidade de expansão, porque o câncer de mama e de colo está intimamente ligado ao seu estilo de vida, à sua alimentação, né? A parte física também, digamos assim. Então, nós vimos que teríamos que agregar outros profissionais na nossa casa. Então, hoje, eu que estou há 20 anos lá na rede, ela começou pequenininha, a gente conseguia ver o começo e o fim dela. Hoje não é mais assim. Podemos dizer que a nossa casa hoje é uma empresa. E então, nós temos a nossa enfermeira, que faz o preventivo dos nossos pacientes e o toque de mama. Nós temos um quadro de médicos voluntários, são 5 médicos. Nós temos mastologista, ginecologista e colposcopista, que é um exame específico que alguns médicos fazem. E temos também as psicólogas e nutricionistas, que são todas voluntárias. Então, isso é motivo de orgulho para nós, porque esses médicos, esses profissionais, eles conseguiram também entrar na dinâmica do voluntariado, na dinâmica da doação por amor. Então, para nós é muito importante. Maria Helena, você está, então, há 20 anos, né, na rede. E a Célia, há quanto tempo, Célia? Eu estou há 21 anos na rede. E faço a parte do setor educativo. Sou coordenadora. Certo. E como é que é, tanto para você quanto para a Célia, então, que já faz parte da instituição aí são voluntariadas há mais de 20 anos, há 20 a 21 anos, esse resgate dessa história, dessa memória, né? Como é que foi os depoimentos? O que mais, sei lá, comoveu vocês, assim, ao fazer esse resgate? Um dos relatos que mais nos deixou assim impactadas, positivamente, claro, é a história de uma paciente que já é nossa paciente há 36 anos, e ela relata como era a rede inicialmente, como era ter que esperar, fazer fila, e ela disse que ela nunca se importou em esperar, porque ela queria ser atendida pelas mulheres das asas aladas. Nossas meninas rosa, né, como a gente se referencia. E ela, a formação dela era ser pedagoga, ela foi pedagoga durante muito tempo, professora, e agora ela tem um câncer que teve um diagnóstico positivado aos 53 anos, ela muda de profissão, ela passa a ser florista. E estar junto da floricultura, das plantas, do cheiro das plantas, dá a ela uma dimensão enorme de que viver vale a pena, que é muito bom viver. Então, esse depoimento dela e essa mudança de vida, não procurando a formação que ela tinha, mas aquilo que a energizava positivamente na questão da saúde dela, deu para a gente a dimensão do quanto é importante a gente se olhar, a gente se cuidar. E aí a gente parte para a prevenção, porque na narrativa dela está no livro, né? E vocês vão perceber que a cada relato é muito individual de cada um. A experiência
diagnóstico do câncer. Então, esses relatos, essa experiência que nós vivemos no dia a dia na nossa casa, porque nós atendemos de segunda a sexta essas mulheres, né, diariamente, tanto das 8 da manhã às 17 horas, com plantões de mulheres que se doam, né, todas de cor-de-rosa, lindas, maravilhosas. Eu tenho muito orgulho dos nossos voluntários. E a gente encontrar essas mulheres que conseguem vencer o câncer, com a nossa ajuda muitas vezes, porque não é fácil para ninguém receber o diagnóstico de um câncer. Então, nós estamos ali para ajudá-las, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. Muitas vezes choramos, abraçamos, porque elas fazem parte da nossa vida. Mas tudo isso é tão gratificante que faz com que eu e a Célia estejamos há tanto tempo dentro dessa casa fazendo esse trabalho. Às vezes a gente diz assim, é mais gratificante ajudar do que às vezes estar ali no lugar delas. Porque a gente sabe que pode fazer muito com tão pouco. Porque hoje em dia é um mundo tão exclusivista que ninguém olha para o lado, olha para os olhos do outro. Mas lá na rede, na nossa casa, elas são atendidas olho no olho, com um abraço, com essa roupa cor-de-rosa, que é a cor do feminino, é a cor do carinho, é a cor do amor, da candura. Essa é a rede, essa é a nossa rede. Muito e é por lindo. isso que a gente se encanta tanto em fazer esse trabalho. Muito lindo. Fizemos gente. muito com tão pouco. É verdade. E essa roupa é maravilhosa, essa rosa é maravilhosa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar do lançamento do livro que vai acontecer em Florianópolis. Não saio daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Maria Helena Ferreira Agassi e Célia Márcia Pamplona de Queiroz sobre uma obra que preserva a memória de 4 décadas de voluntariado, cuidado e amor ao próximo. Mas antes nós vamos conferir mais uma edição do nosso tradicional Book in View, com as sugestões de leitura da Vitelli Publisher. Olá, tudo bem, leitor? Hoje, o Book in View traz uma obra poética e sensível. Trata-se de Mistérios Perenes, livro de Álvaro Vandelli Filho. A obra diz respeito a todos que buscam mais luz e que seguem rumo ao perfeito entendimento, tendo como guias as estrelas e as palavras. Segundo o poeta e artista plástico Rodrigo de Haro, a poesia de Vandelli é fruto de profundas iluminações, feita de esperança e generosidade. De acordo com Antônio Diomário de Queiroz, os poemas trazem a beleza e o lirismo da criação do autor, cuja inspiração parece brotar da meditação filosófica do próprio processo de escrita. Venha sentir na alma a força desses poemas. Até o próximo Book in View. Muito bom, belíssimo livro feito de esperança e generosidade. Meninas, voltando então, eu quero pedir desculpas que eu estava chamando a Márcia, a Célia, de Célia Maria e a Célia Márcia, peço desculpas. Meninas, voltando então, eu queria saber de repente a Maria Helena pode responder. Quais foram as transformações que a rede sofreu nesses 40 anos para atender às necessidades das mulheres? Porque 40 anos mudou muita coisa, né? Em relação à prevenção, ao acolhimento, à orientação. Como a Célia falou, ela é coordenadora da área educativa dentro da rede. A nossa casa também existe a coordenação educativa, que a gente dá palestras anualmente, onde nos chamam, gratuitamente também. Então, nós temos essa função, né, de falar sobre prevenção, aonde
nos chamarem. E aí, quando a gente dava palestras, principalmente Outubro Rosa, que é o nosso mês mais cheio, e a gente começa a perceber que as pessoas não conhecem a rede, apesar dela ter 40 anos de um trabalho grandioso, porque perto de 80 mil mulheres já foram atendidas na nossa casa. Então, 80 mil mulheres, a gente não tem nem noção, né, do que seja isso. Mas é grandioso. Quando eu olho para uma cidade com essa população, eu vejo quanto ela é grande. E aí eu comecei a perceber que faltava visibilidade no nosso trabalho, que era tão lindo e tão importante. E aí começou todo um direcionamento em emissoras, rádios, panfletagem, onde quisessem, a gente tivesse oportunidade, nós estávamos para divulgar nosso trabalho e a nossa casa. E aí, assim, fomos crescendo. Antigamente, nós atendíamos muito a grande Florianópolis, porque éramos a única rede que tinha aqui na grande Florianópolis. Hoje contamos com outras, São José, Palhoça, Biguaçu. Então, diversificou um pouco o nosso trabalho. Mas elas ainda nos procuram, porque a nossa instituição ela é muito completa, como eu já falei para vocês. E a gente foi vendo, então, a necessidade de crescer junto com o mundo e as necessidades das mulheres que começaram a nos procurar. E muitas chegavam lá só querendo ser acolhidas ou ser ouvidas, porque hoje em dia ninguém quer escutar ninguém. Então, assim, nós começamos a perceber o que nós podíamos fazer demais, né, para essas mulheres. Para vocês terem uma ideia, até as presidiárias a gente atende. E eu confesso para vocês que até hoje eu me sinto, quando elas vão lá na nossa casa, eu me sinto assim muito com pena, porque são mulheres lindas, maravilhosas, jovens, que poderiam ser nossas filhas. Então a rede, essa rede de amor mesmo, que acolhe a todas, que entrelaça, que dá carinho, que dá apoio. Então essa necessidade, e a gente vai continuar cada vez mais buscando mais, porque eu sempre digo lá para os nossos voluntários, nós não temos mais volta. A rede agora só cresce, porque o número de câncer ainda é um absurdo no mundo feminino. É verdade, Maria Helena. E o trabalho de vocês, eu acho que é fundamental, né? Esse acolhimento, né? Esse cuidado, esse ouvir e esse escutar, né? Como a mulher precisa disso no momento desse, muito. Célia, conta pra gente um pouquinho, então, sobre o lançamento do livro que vai acontecer num evento fechado aí da rede feminina de combate ao câncer aí de Florianópolis. Fala pra gente. Então, Renata, essa aqui é a nossa obra. Ai, tá lindo. A nossa doçura personificada. Essa obra, nós gostaríamos sim de fazer um lançamento para todas as pessoas, envolvidas ou não, na rede feminina. Só que neste momento, o lançamento do livro ele vai acontecer junto a um evento, que é um encontro das redes regionais Sul, aqui em Florianópolis, no dia 11. Ele está dentro desse evento e ele entra justamente como um fator surpresa. Porque nesse livro está a nossa dedicação, nesse livro está toda a nossa gratitude também, né? Está aqui o presente para as nossas voluntárias, para as nossas ex-presidentes, para a nossa presidente atual e para todas as pessoas que compartilham do mesmo propósito nosso. É nessa doçura que vocês vão se encantar. Mas ele vai estar disponível à venda, se vocês quiserem, com certeza. E que presente, hein? Tá muito lindo, o livro tá muito lindo, eu recebi, e tem as rosas, né, que estão em todas as páginas ali. Parabéns, meninas, olha,
Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho voluntário de vocês. Eu acho que tantas mulheres aí estão sendo beneficiadas, né, com a rede. E 40 anos é muita história e com certeza vai ter muita história ainda pela frente, como falou aí Maria Helena. Olha, foi um prazer muito grande recebê-las no Bate-Papo Literário para a gente falar dessa obra. Muito obrigada, viu? E, não sei. Pode falar, por favor, fique à vontade. Então, eu só queria fazer um agradecimento ao nosso editor, ao Vitelli, editora, que pegou realmente a essência da nossa casa e conseguimos juntos montar essa doçura. Ai, Só que esse legal. agradecimento a todos os nossos apoiadores, com certeza, que estão na contracapa do livro. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa casa e do o nosso mais novo bebê. É. Nosso livro. Foi um sonho realizado, com certeza. Parabéns, menina, trabalho lindo de vocês. Obrigada, Renata. Muito Eu obrigada. conversei hoje com Maria Helena Ferreira Agassi, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis, e Célia Márcia Pamplona de Queiroz, organizadora do livro comemorativo dos 40 anos da instituição. A obra será lançada no próximo dia 11 de agosto, na Associação Catarinense de Medicina em Florianópolis. Mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros que ajudam a manter viva a nossa trajetória. Eu quero agradecer à Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, há 46 anos promovendo saúde e qualidade de vida. E a Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas em nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembrem-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você.